poder. Quando o crente ora, a oração na hora sobe ao céu. A oração do santo é como um relâmpago, não dá pra explicar. Mesmo que ele esteja no ventre do peixe, no fundo do mar. A oração do crente é o telefone que liga na terra e fala com o céu. A linha é direta quando ele precisa com Jesus falar. A qualquer horário, em qualquer momento, não precisa código pra ele ligar. Este telefone está ao alcance quando precisa. A oração do crente tem muito poder. É o melhor sistema que existe na terra em comunicação. Quando o cristão ora, a resposta é na hora, se assim precisa. Se a urgência é bastante, Deus responde antes do crente orar. A oração do crente é o telefone que liga na terra e fala com o céu. A linha é direta quando ele precisa com Jesus falar. A qualquer horário, em qualquer momento, não precisa código pra ele ligar. Esse telefone está ao alcance quando precisa. A oração do crente tem muito poder. Também é a chave que o crente abre a porta do céu. Muitos não entendem como o cristão vence a tribulação. Dizem que é milagre, mas este milagre é a oração. A oração do crente é o telefone que liga na terra e fala com o céu. A linha é direta quando ele precisa com Jesus falar. A qualquer horário, em qualquer momento, não precisa código pra ele ligar. Este telefone está ao alcance quando precisar. Que a nossa fé, o nosso temor, a nossa reverência possa aumentar nesta reunião, junto a Deus. É o verso 11 somente, é Amós capítulo 8. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
Senhor, pedimos ao Senhor vivificar esta palavra, porque isso é tudo para nós. Que essa reunião possa nos trazer mais temor, mais reverência, mais respeito para com a Tua palavra e mais fé nela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Se Deus resolver fazer uma coisa assim, nós poderemos até nem ter a ceia hoje. Poderia ficar somente com estudo. O que pode acontecer, é normal isso acontecer. Agora eu tenho dois tópicos. Se nós entrarmos para o segundo, possivelmente o nosso tempo todo vai ser somente com estudo. Se nós ficarmos só com o primeiro, aí então nós teremos a ceia. Dentro desse primeiro nós temos 2 itens. E nós vamos lembrar aqui, de sexta-feira à noite, na mensagem "É sua vida digna do Evangelho?". Sobre a posição do irmão Brana em relação à pena de morte. Eu não preciso ler tudo, nós lemos aqui de sexta-feira ao pé da letra. Mas o certo é que ele livrou a 2 rapazes de irem para a cadeira elétrica. E ele disse assim, que Deus não matou a Caim. E ele matou seu próprio irmão. Caim matou seu próprio irmão. Deus não aplicou a pena de morte para ele. Deus pôs um sinal nele. E ele seria então fugitivo. Você conhece a sentença? E Deus castigaria aquele que matasse a Caim. Porque ele mesmo dissera, não matarás. Então ele disse, o primeiro homicídio que foi cometido na terra, um irmão matou o outro. E Deus não tirou a sua vida por causa disto. Isto quer dizer que não é só nós temos um conhecimento de caráter político, porque antes ele disse aqui no parágrafo 95, deixe-me lhes dizer, eu lhes direi agora, não senhor, a política nunca dará certo. Não senhor, nunca dará certo, nem democracia, nem ditadura, ela nunca dará certo. A política nunca dá certo lá, no mundo social, muito menos dentro da igreja, de irmãos com irmãos, em casa, porque ela promove uma porfia. E ela logo apela para a injustiça. Agora, parece que isso não tem nada a ver com a nossa vida como crentes, mas tem sim. Isso quer dizer que Deus não é a favor da pena de morte do físico, quanto mais a pena de morte para a alma.
Deus não é a favor. Isso é uma coisa para se meditar, para carregar no coração, carregar no caráter, na opinião. Porque essa é uma opinião de Deus. Ele não quer que nenhum homem se perca. Mas como ele permitiu a queda para manifestar seus atributos, ele, Deus, manifestar seus atributos, especialmente o atributo de Salvador, ele criou esse homem com capacidade de escolha e com livre arbítrio para escolher. Essa menina já está escolhendo ficar para lá e para cá na hora do culto. Ela está escolhendo isso. Esse garoto já escolhe, está escolhendo. Você está escolhendo a conduta de vida que você deve levar. A conduta no namoro, no casamento, em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, você está escolhendo. E você tem livre arbítrio para escolher. E capacidade de escolha, sabendo que a sua escolha determina o seu destino. Você pode dizer, eu não vou mais à igreja. Você pode dizer, eu não tomo mais da ceia. Eu não tomo mais da comunhão. Eu não faço isso, não faço aquilo mais. Mas você pode dizer também, eu não vou fazer isso mais de errado. Por que você dá conta de deixar de fazer o que é certo? O que você deveria fazer? E não dá conta de deixar de fazer aquilo que é errado, que você não deveria fazer. Por quê? Porque você tem o estímulo, o incentivo de todos os sentidos. E foi o que uma pessoa, um amado irmão, caiu em si comigo hoje. Porque um determinado problema em sua vida o levou a afastar-se da comunhão. Esse é o último passo que você deveria dar na sua vida. Mas ele disse, quando eu pensei em tomar a comunhão, eu fiquei trêmulo, comecei a tremer. Está bem. Isso é bom, é até agradável diante de Deus. Mas ele caiu em si. Quando eu disse para ele, por que você não tremeu lá, antes de praticar aquilo que te afastou da comunhão? Por que não te dá uma crise de nervo? E não cai esse temor? E você fica trêmulo, trêmula, quando pega na tesoura, quando entra num salão de beleza, quando pega num bastão de batom, num cosmético qualquer, não dá um peso no coração? Deu, as primeiras vezes deu. Deu, sim, deu até dor no coração. Mas isso é como o ladrão, a primeira vez ele treme. Ele sofre, a segunda vez já menos, a terceira menos, depois aí cauteriza. A coisa é assim. Então ele entendeu, disse, olha, o Senhor me ajudou muito. Está bom que você trema diante da ceia. Mas o que é a ceia? Nós não tomamos a ceia como os católicos, que, entre aspas, a hóstia sofre uma transubstanciação, a doutrina da transubstanciação, que ali então estão cabelo, unhas, ossos, carne de Jesus Cristo, naquela hóstia redonda. Não.
Nós não podemos idolatrar a Jesus. Se nós não podemos idolatrar a Jesus, como nós podemos idolatrar o pão e o vinho? E muita gente quer fazer da ceia um ídolo. E não precisa ir muito longe. Ali mesmo, pertinho, nos pentecostais, eles fazem isto. Então, 90 dias de suspensão da comunhão, 120 dias, conforme o pecado. 60 dias. É como um jogador de futebol que comete determinadas falhas, depois então ele fica suspenso tantos jogos. Não, não é assim. A comunhão é uma coisa de inteira responsabilidade do indivíduo e sua posição para com Deus e seu relacionamento com Deus. Muitos há, como o irmão Brana, que não dizia o fulano de tal, se referindo a um pastor. Ele falava o pastor, o irmão fulano de tal. Aquilo sensibilizava. Ele disse isso numa mensagem. Se o homem é doutor, então você deve dizer doutor, não é o fulano de tal. Se ele é o irmão, você deve dizer o irmão fulano de tal, o pastor fulano de tal. Mas é relativo. Ele deixa-nos escapar isto de uma maneira muito clara, que isso é relativo. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento muito grande com Deus. O seu relacionamento era muito especial com Deus. E quando a pessoa tem relacionamento verdadeiro, especial com Deus, ele sabe, por sua vez, se relacionar com os homens da maneira correta, adequada, dando honra uns aos outros. Agora, isso aqui é para um símbolo. De fato, o é. Começando pela farinha integral, misturada com água, levada ao forno, numa casa que não tem televisão, que não tem maledicência, numa casa que tem atmosfera cristã. É assim que esse pão é preparado. Não está havendo nenhuma idolatria até aí. Está havendo uma conscientização do relacionamento com a coisa, que vem realmente tipificar, simbolizar o corpo de Jesus Cristo. Mas a sua comunhão não é agora. É isso que a igreja precisa entender. A sua comunhão não é agora. Porque para mim isso aqui não simboliza somente o sacrifício de Jesus. Simboliza o seu também. É uma coisa que é tomada como um símbolo de luta, de vitupério, de sacrifício, de luta contra si mesmo. De luta contra o seu maior inimigo, que se chama eu. Quando o profeta de Deus, que tinha pedra de coroa, disse: o meu maior inimigo chama-se William Marion Branham, irmãos, isso esclareceu tudo.
Ele disse: mocinhas, vocês são tentados a pôr aqueles vestidos que vocês veem por aí, aquelas mocinhas usando. Ele disse: você vai responder somente pela sua alma. Mas eu sou tentado de uma maneira que pode comprometer milhões de almas. É um trabalho nosso, porquanto é um trabalho da revelação. Vocês estão vendo como Deus está levando a sério esse caso da revelação. E uma das grandes revelações que nós temos, que Jesus não é nosso ídolo. E que ele não foi tentado a comer algodão doce, tomar sorvete com barata ou qualquer outra coisa. Ele não foi tentado a comer um prato de macarrão branco com extrato de tomate. Não foi isso a tentação que ele sofreu. E começando lá por Roma, que endeusa e idolatra Pedro, João, Maria, Jesus, tudo no mesmo nível. Faz de Jesus um ídolo. Apresenta um Jesus afeminado. Mas a Bíblia mostra que ele era homem. E aquele Jesus que só falava assim, assoviando, não é? E dizendo: ó, filhinhos, 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 filhinhos. Não. E não vai longe. Você pode olhar a característica, a maneira, o espírito. Com todo respeito eu digo isso, mas logo cedo eu vi nisso. Por que todos os evangelistas de seminário têm que ter uma linguagem afeminada para tratar com o povo? Tem que ter um discursinho de viludo. Mas isso é a trilha da serpente. Agora, nós, cada dia que passa, nós nos sentimos mais indignos. E quando isso está acontecendo, é porque o seu espírito, a sua alma, está se aproximando mais de Deus, mais do Senhor. É sinal que sua fé está crescendo. E você se sente fraco. Essa fraqueza reflete exatamente como indignidade. Não vamos misturar as coisas. Mas Deus não quer a morte. Ele não é a pena de morte. O homem se perde por livre e espontânea vontade. Para nós que somos revelados, nós sabemos que isso está ligado diretamente à predestinação, à eleição. E por isso nós encontramos um Jacó com um comportamento muito mais vulgar do que o de Esaú. Mas Deus amando a Jacó e aborrecendo Esaú antes de ambos fazerem o bem ou o mal. Nós encontramos Abraão mentindo, se apostatando, e quem ia morrer no seu lugar era Abimeleque, a pessoa para a qual ele mentiu. Nós vemos a arca voltando para Israel sob uma orientação errada, política, de Davi, que consultou os capitães. Ele, como rei,
não podia fazer uma consulta política para trazer a presença de Deus, para trazer a vitória para Israel, para o seu povo. Ele tinha que consultar ao profeta de Deus, e não aos capitães. Mas veja, quem que morreu foi Uzá. Quem que morreu foi Urias. Agora, Paulo diz, ao analisar estas coisas, ele disse, então, por causa disso, vamos abusar da graça? Aí que estaria a indignidade. Exatamente aí. Então, como Deus não foi favorável, não permite, não está no seu caráter a pena de morte física, não está no seu caráter a pena de morte espiritual. Isso quer dizer que nós temos constantes oportunidades aqui, enquanto estamos vivos, de nos aproximarmos dele e mantermos um relacionamento com ele que realmente nos traduz uma confiança em cada passo da vida. Mas vou voltar aqui. Não é agora que você está tomando a comunhão. Se você se afasta desse ato aqui, por causa daquilo, você vai entender que você deveria afastar daquilo por causa disto. Não disto por causa daquilo. Você deveria temer lá e regozijar aqui. Tremer lá, chorar lá, ser rebelde lá e regozijar aqui. É isso que deve fazer, sabendo que aqueles espíritos vão nos acompanhar até o último momento, enquanto nós estamos aqui, esses espinhos que cada um tem de uma maneira variada, diversificada, vai nos acompanhar, eles vão nos acompanhar até o último momento. Para que se cumpra aquilo, a minha graça te basta. E para que ninguém se glorie. E para que ninguém chegue lá através de uma ficha que preencheu para a ordem social. Bananas para a ordem social. Você tem que haver com Deus. Você tem que ver o seu relacionamento com Deus. Então isso te colocará numa posição correta em relação a seus irmãos e a todos os seus compromissos. Mas acontece que nós fomos sacudidos aqui por essa grande verdade. Ele disse: observe, com a orelha furada, marcado, então você nunca mais ouvirá. Isso ele disse depois de afirmar assim: e uma mulher que usa shorts e faz estas coisas que elas fazem nas ruas, não chama a si mesma de cristã? Você deseja ter um mundo e continuar sustentando seu testemunho de crente? Você quer comer com as pombas a semente e quer comer carniça com os corvos. Você sai de um monte de sementes com as pombas, bate as asas, chega em casa, se assenta diante de um televisor e vai comer carniça.
Ele disse: você tem pressa que o culto termine, porque você está vendo tal novela. Isso quer dizer, você tem pressa de que termine a refeição da semente para entrar na refeição da carniça. Você não pode fazer isso na presença de Deus quando você sabe melhor do que fazer isto. E ele disse ainda: observe, com a orelha furada, marcado, então você nunca mais ouvirá. E nós lembramos aqui do que ele disse. No ano do jubileu, todos os escravos eram libertados pela lei de Moisés, pela lei de Deus. Quando se tocasse a trombeta, e o que faria o sétimo anjo? Quando tocasse a sua trombeta. E quando a trombeta tocou, então aquele escravo tinha a livre escolha de sair ou ficar, continuar lá com o seu senhor. Aquela escrava tinha liberdade, era facultativa, ela podia dizer: não, eu não quero sair daqui. Então o que faziam aqueles senhores e aquelas senhoras? Levavam aqueles escravos, aquela escrava, aquele escravo, ao sacerdote. O sacerdote pegava uma suvela, furava a sua orelha, e desde então nunca mais podia sair daquela casa. O toque da trombeta não tinha mais nenhum sentido para eles. Ele disse exatamente isso: você que ouve e continua fazendo isto que você sabe que não deve fazer, a sua orelha será furada. O seu coração nunca mais se sensibilizará. Não. E estes que creem na mensagem e se portam desta maneira, se transformam os piores do que os denominacionais. Isso é terrível, é difícil, mas é verdade. Com a orelha furada, marcado, então você nunca mais ouvirá. Isso quer dizer, você nunca mais atenderá, você nunca mais vai tremer, você nunca mais vai chorar, você nunca mais se arrependerá. Você manterá nos seus propósitos friamente. Nada mexe com você. Você manterá aquele pecado oculto de sua esposa. Você manterá aquele pecado oculto de seu marido. Você não confessa seu pecado a quem você deve, porque sua orelha foi furada e a sua consciência foi cauterizada. E você nunca mais pode entrar em desespero. Você nunca mais se angustia. Você nunca mais ouvirá isto. Você não ouvirá. Você nunca mais será capaz de conseguir, de fazer isto outra vez. Hoje nós vimos aqui a separação que há com a Bíblia. A pessoa passa a se envergonhar da Bíblia, não lê a Bíblia mais, se afasta das cartas apostólicas, não faz mais o culto doméstico. Elas não vêm para a igreja enquanto suas carnes não consentem. Examinamos que hoje os bebês já estão decidindo se vêm na escola dominical ou não. Eles têm comida, têm roupa, têm remédio, têm casa, têm cama, têm carro.
os que têm carro, né? Tem escola, direito adquirido, não podem sofrer repreensão, não podem apanhar, conforme a Bíblia ensina, e podem decidir por si mesmos. Mas os adultos, como eu, como você, são meninos, crianças, junto a Deus, em relação a Deus, que estão decidindo o que fazer. Quando Ele dá água, dá pano, dá comida, dá saúde, dá tudo. Ele é obrigado a dar tudo. Eu não pedi para nascer. Eu não sou culpado de você ter casado. Você é meu pai, você é minha mãe, você é meu marido. E assim nós andamos de cangotes duros, de cerviz inflexíveis, duras. Não há a quem respeitar, não há a quem obedecer. Aqui, na mensagem à revelação de Jesus Cristo, hoje nós vimos isto, 51, 52, ele disse: por isso é que ninguém pode dizer que o homem santo é o Papa, o bispo, ou o sacerdote, ou o pastor. O homem santo é Cristo, o Espírito Santo em nós. Como se atreve a dizer a hierarquia que o laico não tem nada que dizer, cada um tem algo que dizer, cada um tem uma obra, cada um tem um ministério. Ele disse: você, irmã, tem um ministério em casa, de velar pelo seu lar, de velar pelas suas filhas, pelos seus filhos, em oração, em prudência, em sabedoria, em asseio, em trabalho. Você não tem nenhum dever de ficar lá, para cima e para baixo, e se inteirando da vida dos outros. Pergunta a qualquer um qual é o fato mais sobressalente do cinema brasileiro hoje, da televisão brasileira. Maior crime do ano. Não é daquele pai de família que ia trabalhando e foi assaltado e morreu deixando 6, 5 filhos. Não, esse não é o crime do ano. O crime do ano é daquela artista de novela que morreu apunhalada. Esse que é o crime que já chocou o ano de 93, que abalou o país e até Hollywood. Não é aquela mãe de família que está morrendo sem assistência médica, com 5, 6 filhos para criar. Não, não é esse. Mas quem não conhece o seu nome, quem não inveja as suas pernas, sua beleza, seus lábios, seus seios, abre a sepultura agora e vai lá ver se inveja. Inveja os bichos comendo aquilo tudo. Vai mais lá na quinta dimensão ver se inveja ela. Vê se pode copiar a moda dela, que vai sair nas boutiques, nas vitrines. A última cena dela deixará uma moda para as cristãs se vestirem. É isso que está acontecendo com o mundo hoje. E eu estou em aperto.
Estava dizendo, sem nenhum exagero, sem nenhum extremo, sem nenhum complexo. Meu Deus! E todos os pais de família estão sabendo disso. Você tem que saber que seu marido está sabendo disso. Se ele receber uma determinada coisa, que ele sabe que está rodeando ele. Está rodeando. Ele será tido por você, pelos seus filhos, por que não dizer, pelos irmãos, pela igreja, por louco. E se eu aceitar, receber, quando chegar a hora, receber isso que está me rodeando, porque você sabe que quando um menino está para nascer, o espírito fica ali rodeando, por isso a atmosfera ali é uma atmosfera dócil, seja quem for aquela mulher, esperando nascer. Há uma coisa rodeando, mas a gente teme, tem medo. Por quê? Começa. Até mesmo grandes meios tecnológicos, nós vamos ter que varrer tudo. A casa será varrida, como aquela mulher que perdeu a dracma, e ela sabia o que significava aquilo. Ela não havia cauterizado a sua consciência como as mulheres de hoje. Se ele me largar, o divórcio está aí. Ela tinha medo de ser largada. Ela sabia da consequência do seu marido chegar e ela estar sem aquela dracma que significava fidelidade. E ela acendeu a luz e pegou a vassoura e varreu debaixo da cama e caçou de todos os lados. Até que encontrou a dracma perdida. E diz a Bíblia que ela chamou até suas amigas e já festeja comigo, porque a minha vida estava no barranco. Elas todas sabiam, naquela época, toda a sociedade, toda a sinagoga, todo mundo, tudo quanto é mulher casada, sabia o que significava trair um marido. Hoje, mas não mudou não. Não mudou não, diante de Deus não mudou não. A coisa continua a mesma. Por isso elas ficaram alegres com ela, porque ela não devia, e não importa se não devesse. Ela devia sim, ela foi negligente, ela perdeu a dracma. E tem coisa que você não pode perder. Você viu aquele homem? Benjamim, da tribo de Benjamim? O que eles fizeram lá? Eles zombaram, usaram aquela mulher a noite toda. Ela não tinha culpa. O marido pegou e repartiu ali em 12 pedaços. Pôs dentro de um saco e saiu distribuindo um pedaço para cada tribo. Ai meu Deus, né? Aí é que está na hora de gritar, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Até quando? Vocês estão pensando, o mundo religioso acha que nós já estamos extremistas, que nós somos fanáticos, que nós estamos cheios de superstições, e nós mesmos estamos achando que nós estamos errados demais ainda. Aliás, essa é a grande diferença que existe entre os crentes da mensagem e as denominações. É porque eles estão sempre satisfeitos, são ricos, abastados, não lhes falta nada, é a Laodiceia.
mas nós estamos sempre pobres, sempre carentes. Nós reconhecemos que estamos necessitados. Davi disse: sou pobre e necessitado. Sou pobre e necessitado. Estou carente. Mas veja aqui, ó. O grande eu sou, todo-poderoso, tem vindo como Espírito para encher sua verdadeira igreja. Ele tem o direito de mover-se onde Ele quer e sobre quem Ele quer. Nós não fazemos homens santos em nosso meio, mas a verdadeira congregação do Senhor é santa por causa da presença do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, quem é santo, não a congregação em si mesma. A mensagem de Lutero, para ser vivida na sua época, santificava o povo, distinguia o povo, separava o povo. Santo quer dizer separado. Hoje a mensagem de Lutero não separa ninguém. Justificação pela fé, a Igreja Católica está pregando com maestria. João Wesley veio e pregou a santificação. Está bem. Quando a era de Lutero acabou, que entrou a de Filadélfia, de João Wesley, então aquilo foi um distúrbio, foi um outro selo aberto, e causou um distúrbio. E quem cria na mensagem de Wesley se santificava através daquela mensagem, se separava. Os dons espirituais. Ora, as pessoas jejuavam, as pessoas oravam, as mulheres se vestiam decentemente, eram distintas, conhecidas de longe. Ali vai uma Pentecoste. E eles eram chamados de heréticos, de espíritas, porque criam nos dons, falavam em línguas, profetizavam. E eles se santificavam, se separavam do mundo, do sistema denominacional, para falar em língua estranha. Mas hoje, a mulher de shortinho, de fio dental, ela fala língua estranha. Ela profetiza. Grupos de rock, por isso é que eu quero sempre ativar, lembrar os cantores. Gente, rock não é letra, rock é ritmo. Cuidado com os ritmos. Os Beatles cantando, aleijados andando, sendo curados enquanto eles cantavam, requebrando lá na frente suas guitarras, cabeludos, cantando hinos. Elvis Presley, cantando hino. Ele era pentecostal, Elvis Presley, morreu com 8 qualidades de droga no sangue. Pentecostal. Mas os dons na sua era chamaram o povo para uma santificação. Ninguém falava línguas e profetizava sem santificar-se. Mas depois então aí vem a mensagem de William Branham, do profeta de Deus. Esta não causa separação? Essa não causa diferença? Não é somente em traje, em cabelo, que isso é rudimentar. Isso deveria ser o mínimo para nós. Mas na língua principalmente, nos olhos, nos pensamentos. Bom, esse seria o primeiro. Se nós entrarmos agora para o tema avivamento, então nós não teremos a ceia. Mas eu vou parar.
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Nasceste de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado como foi Jesus, segue ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus, marchas para a glória, andas para o céu. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens de preparar